Ao longo de centenas de lutas presentes em Naruto, várias delas foram extremamente épicas, com ninjas morrendo com a honra intacta e lutando até o fim em prol dos seus ideais. Mas vale citar que existem também combates onde os oponentes foram simplesmente massacrados e acabaram sendo derrotados de forma extremamente humilhante, sendo lembrados por todos os fãs como aquele ninja patife que morreu de forma patife. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje eu separei um tema bem legal pra vocês, olha só, 12 ninjas que foram derrotados de forma humilhantes. Ou seja, não é só ninja que morreu, tem muito ninja que perdeu, ficou vivo, mas a honra foi pro brejo, certo? Então, deixa já o seu like aí e sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Já vamos começar com uma luta que foi a primeira luta ali do anime do primeiro vilão, e é o vilão que perdeu de forma mais humilhante, e é o vilão mais patife. E o que eu tô falando é o Mizuki contra o Naruto. Logo no início da história, tivemos a primeira grande humilhação da obra, Mizuki contra Naruto. Mizuki ali manipulou Naruto para que ele roubasse o pergaminho de selos lá da sala dos Hokages, acreditando que ele poderia se aproveitar da ingenuidade do Uzumaki. Porém, ele só pensou, até porque Naruto revelou pela primeira vez que tinha ali aprendido o jutsu Multiclones das Sombras, e naquela guerra psicológica entre ficar do lado do Mizuki ou do lado do Iruka, ele decidiu ficar do lado do seu mestre Iruka e humilhar Mizuki. Nessa luta, Mizuki dizia ser um ninja habilidoso, mas foi cercado por centenas de clones do protagonista e simplesmente espancado até não conseguir levantar mais, ficando jogado no chão com a cara inchada. Foi ali a primeira grande vitória do Naruto. E ao mesmo tempo, a primeira grande humilhação que vimos nessa obra, marcando o começo da trajetória de um verdadeiro ninja que foi Naruto Uzumaki, pois depois dali, ele se aprimorou bastante e ter aprendido o jutsu Multiclones das Sombras graças ao Mizuki, deixou ele um dos ninjas mais poderosos de todo o universo Shinobi. Jutsu Multiclones das Sombras! Ainda no começo de Naruto Clássico, tivemos outra luta muito interessante que o ninja foi humilhado, e essa foi na Floresta da Morte. E eu tô falando do Zaku contra o Sasuke. Sendo um dos primeiros ninjas que ganharam destaque, aparecendo representando a Vila do Som, durante a fase da Floresta da Morte no Exame Chunin, Sasuke ainda estava inconsciente quando a equipe do Som decidiu matá-lo. Nesse momento, Sakura até que tentou proteger o seu companheiro, porém, ela foi gravemente ferida pelo vilão Zaku. Quando Sasuke despertou, tomado pela fúria e pela marca da maldição, a situação muda completamente, até porque Sasuke decide vingar quem machucou a Sakura, e nesse instante, quem machucou a Sakura era Zaku. Então, Sasuke simplesmente perde o controle. Com uma velocidade e uma velocidade avassaladora, ele lança jutsus de fogo pra cima do Zaku, apenas para poder distrair o ninja, porque a humilhação estava só começando, pois Sasuke gruda os dois braços do Zaku e simplesmente quebra o que Zaku tinha como mais precioso, que era ali os seus braços, onde ele mandava as suas técnicas do estilo Som. E olha, esse momento foi extremamente humilhante, e depois dali, Zaku nunca mais foi o mesmo. Você deve ser muito apegado a eles, não é? O que está fazendo? Espero que você torne as coisas mais interessantes que o seu amigo. Bom, nos exames Chunin de Naruto Clássico, quando a parada ainda era real, existiram vários ninjas que foram humilhados. E aqui eu tenho mais um que é bem interessante, que é simplesmente o Kiba contra o Naruto. Até porque ali Kiba começou a luta até que em vantagem, combinando vários ataques, e com seu parceiro Akamaru conseguiu deixar o Naruto claramente desabilitado. Porém, quando estava prestes a encerrar o combate, Naruto usa uma técnica secreta muito interessante que ele só teve graças a tomar muito leite estragado. Até porque, quando o Kiba estava com a cara literalmente no furico do Naruto, Naruto solta um pum na cara do Kiba, onde esse impacto no olfato super aguçado do Kiba foi o suficiente para desmoralizar completamente o Shinobi, que ficou tonteado e ficou completamente desnorteado depois de sofrer aquele ataque bem no seu ponto mais fraco, e a partir daí Naruto aproveitou para finalizar a luta. Dito isso, sim, o Kiba perdeu pro Naruto de forma humilhante, até porque eu nunca vi ninguém no mundo dos animes e no mundo das lutas um ninja perder pra uma bufa. E foi isso que aconteceu com o Kiba nos exames Chunin de Naruto Clássico. Te peguei!
Quem disse que o Naruto estava sem gás? Ai, que nojo! Ainda em Naruto Clássico, mais uma luta épica que não pode passar batido, é claro, que é a humilhação que a Tenten sofreu pra Temari. Até porque, enfrentando ali uma Kunoichi que tinha como habilidade simplesmente o maior ponto fraco da Tenten, ou seja, uma habilidade que cauteriza as habilidades da Tenten, nas preliminares do exame Chunin, tivemos uma luta entre duas Kunoichis que pareceu ser interessante, mas pro azar da Tenten, não foi nada disso. Até porque Tenten é especialista em arremessar armas em longa distância, mas a Temari domina o estilo vento, que anula completamente essa estratégia. Cada kunai, cada shuriken lançada era devolvida pelo leque gigante da Temari, que soltava um vento devastador. E o resultado, uma luta extremamente unilateral, onde a Temari venceu sem esforço nenhum e para completar a humilhação, ela ainda arremessou a Tenten pro outro lado da arena com apenas um chute depois da ninja estar completamente desabilitada, mostrando a sua superioridade e mostrando que desde ali já era uma Kunoichi extremamente overpower. E vale citar que essa foi uma das únicas lutas que a Tenten teve ali algum tipo de destaque. Depois disso, ela já foi mais esquecida do que já era. E a única coisa que lembramos dela é dessa humilhação. E olha, a Tenten não é a única Kunoichi que foi apagada depois de ser humilhada. Fica aí até o fim que a gente vai poder listar todas elas. Kamaitachi! Ainda nas fases do exame Chunin, teve mais um ninja que foi humilhado, mas não foi literalmente nos exames Chunin. Foi na época que esses exames estavam acontecendo e ele foi totalmente precoce e se ferrou. E eu tô falando do Dosu contra o Gaara. Nas fases dos exames Chunin, mas fora da arena, em uma madrugada específica, Dosu tentou se garantir atacando o Gaara antes das lutas finais, até porque ele queria testar a força do mestre da areia. Porém, o que aconteceu foi simplesmente uma humilhação monstruosa e devastadora, até porque Dosu não teve nem tempo de reação. Quando ele faz um único movimento, Gaara o esmaga com a sua areia, chegando até mesmo a mostrar ali um pouco do poder do Shukaku. Foi uma derrota rápida, brutal e extremamente humilhante, que mostrou ao público o nível de perigo que o Gaara representava. Até porque Dosu, que era o líder do time do Som e um ninja um tanto quanto poderoso e tendo ali uma grande estima para sua participação nas provas Chunin, não conseguiu sequer nem mostrar a sua força antes de ser eliminado. Assim, perdendo ali a sua participação nas provas Chunin, porque morreu muito antes do seu combate. Quando a lua está cheia, seu sangue ferve. E pra finalizar as lutas ali do arco de Naruto Clássico, que teve muita luta maneira, tem mais um ninja aqui que perde de forma humilhante e olha, essa é uma das minhas lutas favoritas. Eu tô falando da humilhação que o Jirobo tomou pro Choji. Durante a missão de resgate ao Sasuke, o Quarteto do Som foi um grande desafio para os ninjas da Vila da Folha ter que superar. Nesse contexto, Choji enfrentou Jirobo. No começo, Jirobo menosprezou totalmente o Choji, zombando da sua aparência e da sua força, acreditando que o Choji seria um adversário fácil. Então, ele começou quebrando o Choji. Porém, Choji mostrou a sua capacidade real, até porque, usando as suas pílulas de combate ali do clã Akimichi, ele foi aumentando o seu poder de forma gradual, primeiro tomando a pílula verde, depois a amarela, mas a cagada na vida do Jirobo começou mesmo depois que o Choji tomou a pílula vermelha, até porque, entrando na transformação do modo borboleta, Choji ganhou uma força descomunal e virou a luta completamente. O detalhe mais humilhante é que, enquanto Choji estava amassando o Jirobo acabou implorando por clemência pouco antes de ser esmagado pelo ataque final do Choji, provando que subestimar um Akimichi não era ali a melhor escolha a se fazer, ele acabou pagando caro. E o mais interessante é que ver o Jirobo com toda aquela marra humilhando o Choji e depois pedindo pro Choji não matá-lo, foi interessante porque deu pra ver o quão forte o Choji ficou superando esse adversário que era um tanto quanto arrogante.
Ah, e quando eu falo pra vocês que Naruto Clássico é overpower, tem mais uma luta também que ninjas que foram humilhados em Naruto Clássico. E eu tô falando de uma das melhores humilhações que já vimos no anime, que é basicamente Itachi humilhando a Kurenai e o Kakashi. Até porque não dá pra fechar a lista do Naruto Clássico, daqui a pouco vai vir o Shippuden, sem lembrar dessa luta, onde Itachi invadiu Konoha ao lado do Kisame e mostrou o verdadeiro poder que a Akatsuki tinha. O simples aparecimento do Uchiha já foi o suficiente para espalhar o pânico entre os Jonins. E os primeiros a chegar no campo de batalhas foram os primeiros a ser humilhados. Kurenai, uma Jonin especialista em Genjutsu, tentou enfrentar o Itachi no seu próprio campo, assim tentando aplicar um Genjutsu pra cima do Itachi. Mas, como vocês sabem, um Genjutsu desse nível não funciona no Itachi Uchiha, que rapidamente replicou esse Genjutsu pra Kurenai, ou seja, ele colocou a Kurenai no próprio Genjutsu que a Kurenai aplicou nele e assim quase finalizou a Kunoichi, que inclusive se mostrou até que um tanto quanto forte e experiente em Genjutsu para poder sair daquele controle e evitar um golpe final do Itachi que basicamente acabaria com a sua vida, onde de quebra ela ainda toma um chutão e voa pra longe. Logo depois, Kakashi também entrou em ação, mas acabou caindo no temido Tsukuyomi do Itachi, sendo torturado mentalmente, onde no mundo real passou alguns segundos, mas no mundo ali do Genjutsu do Itachi passou várias horas. Essa foi uma cena de puro impacto, dois Jonins respeitadíssimos de Konoha sendo humilhados de forma rápida e sem esforço pelo Itachi Uchiha. E esse episódio deixou claro que Itachi estava em um patamar completamente inalcançável para a maioria dos shinobis comuns da Vila da Folha. Genjutsu. Vamos acabar com isso. Um Genjutsu desse nível não funciona em mim. E antes de falarmos da próxima luta que foi humilhante, galera, eu tenho um recado muito importante pra vocês, que é o seguinte: a promoção do treinamento de YouTube ainda tá aberto. E é o seguinte, se você tem desejo de trabalhar com rede social, trabalhar com conteúdo e monetizar o seu canal de forma rápido e fácil, ganhando em dólar, véi, só você que tá perdendo tempo, porque muita gente já adquiriu o treinamento pra youtuber, certo? A minha DM tá cheia de pessoas que já tá conseguindo monetizar o canal, já tá pondo na pista, inclusive no canal Camus Play, vira e mexe, eu reajo vídeos de pessoas que já monetizaram o seu canal. Então se você quer falar de futebol, de anime, de qualquer coisa, véi, cola aqui no treinamento pra youtuber, o Influencer Legacy, e olha, a promoção Influencer Promo ainda tá ativa e tá a metade do preço, véi. Por um preço de um pão, você consegue aí, ó, monetizar o seu canal e aprender as melhores estratégias pra poder fazer conteúdos, ter longevidade e ganhar em dólar. Já viu o preço do dólar? Tá altão. Então se você tem interesse, entra pra esse time. Já foram mais de 500 pessoas que já adquiriram, tá muito interessante. Então cola aqui, quer monetizar o seu canal, cola no treinamento de YouTube acessando ou o QR Code que eu acho que tá aqui, ou o link que eu deixar na descrição, ok? Vem e seja feliz. E falando agora da nossa próxima luta, que foi extremamente humilhante, abrindo aqui as lutas de Naruto Shippuden, não podemos deixar essa de fora, porque pra mim ela foi muito merecida. E eu tô falando da humilhação que o Hidan teve contra o Shikamaru. Bom, a vingança mais estratégica de toda a obra certamente foi entre Hidan e Shikamaru, já que, após Hidan assassinar cruelmente Asuma Sarutobi, o mestre do Shikamaru, o ninja preguiçoso jurou que faria justiça. Assim, ele conseguiu bolar um plano bem interessante para finalizar o vilão da Akatsuki, pois ele conseguiu atrair Hidan para a floresta de sua família, onde lá ele preparou uma bela de uma emboscada impecável para prender esse ninja que era imortal. Já que, utilizando as suas técnicas de sombra juntamente com papéis bomba, Shikamaru imobilizou o seu inimigo e simplesmente despedaçou todo o seu corpo com explosivos e enterrou ele vivo. Mas não para por aí, ele ainda jogou o corpo de Hidan em um buraco profundo e detonou mais alguns explosivos para poder soterrá-lo vivo. E mesmo sendo imortal, Hidan ficou aprisionado para sempre, humilhado de forma com que até hoje é lembrado como um dos ninjas que sofreu a maior vingança de todos os tempos. Doloroso e brutal fim para esse vilão um tanto quanto repugnante. E vale citar que muita gente até hoje se pergunta se o Hidan tá vivo lá naquele buraco até hoje. E é muito provável que não. A resposta é não. Por quê? Pro Hidan
continuar sendo imortal, ele tinha que fazer rituais para Jashin, ele tinha que dedicar vidas para Jashin, assim Jashin continuava deixando ele imortal. Porém, devido ao fato de que ele tá naquele buraco e não pôde mais fazer os seus rituais, em algum momento a sua imortalidade acabou e de fato Hidan morreu. E outra prova aí que ele morreu é ele não ter aparecido mais, né? Porque se ele não tivesse morrido, certamente ele teria reaparecido, ok? E essa foi uma das lutas mais brutais e humilhantes ali de todo o Shippuden. 俺が信じてるのは火の意志だ。俺が裁きを下す。よく噛んでバラバラにしてやるぜ。 Outra luta muito humilhante do Shippuden foi Danzo contra Sasuke, até porque Danzo é um ninja também que fez várias atrocidades e muita gente queria ver ele sendo vingado. E olha, no começo foi um tanto quanto difícil parar o Danzo, até porque durante seu confronto contra Sasuke, ele utilizou as habilidades do estilo vento em conjunto com o seu Izanagi para poder desferir vários golpes bem interessantes contra o Sasuke, que olha, teve que ter uma pequena ajudinha da Karin e quem sabe até do Obito se a parada ficar sinistra. Mas Sasuke conseguiu se superar e teve que matá-lo nada mais, nada menos que 10 vezes para conseguir finalizar de fato o Danzo. Onde Danzo no combate cada vez mais acuado, chegou até mesmo ao ponto de usar reféns e utilizar técnicas de autodestruição para conseguir evitar o seu fim. Porém, não conseguiu, já que ele teve um fim um tanto quanto patético, onde num ato de desespero, ele recua e utiliza a técnica de autodestruição, explodindo junto consigo mesmo tudo que estava à sua volta. Porém, isso não deu certo, já que Sasuke durante a luta derrotou o Danzo de todas as formas. E mesmo o Danzo tendo 10 vidas, Izanagi e células de Hashirama em seu braço, ele acabou essa luta de forma extremamente vergonhosa e mereceu cada humilhação que ele sofreu nesse combate pro Sasuke. E você que reclama que o Sasuke não faz nada de legal, olha aí, o Sasuke humilhou o Danzo. Vem falar que você prefere o Danzo do que o Sasuke. Maluquice, né? Vale citar que outro vilão da Akatsuki morreu de forma humilhante. E olha, eu até gostava desse vilão, ele não merecia ser tão humilhado. E eu tô falando do Kisame contra o Gai. Até porque o tubarão humano da Akatsuki, Kisame Hoshigaki, enfrentou o Maitogai algumas vezes. E confesso pra vocês que em todas elas ele acabou levando prejuízo. Porém, na última foi a que ele foi mais humilhado de todos. Porque enquanto Kisame liberava jutsus aquáticos devastadores, Gai, confiando apenas em seu taijutsu extremamente refinado, conseguiu rebater cada investida do tubarão com muita força bruta. Gai abriu ali os seus portões internos e deixou Kisame completamente acuado, onde no fim, depois de derrotar o Kisame umas 3 vezes, Kisame acabou sendo rendido, capturado e interrogado, onde a fim de não liberar informações que ele continha em sua mente para o interrogador, que na ocasião era o Alba, até o último momento, Gai provou a sua superioridade e conseguiu manter o Kisame sem nenhuma saída. Porém, Kisame, a fim de não liberar informações, acabou utilizando um jutsu de autodestruição e assim, não foi o Gai que matou o Kisame. Foi o Kisame que tirou a sua própria vida. Mas vale citar que todas as vezes que o Gai conseguiu ali conter o Kisame, foi de forma extremamente humilhante e estilosa. Dito isso, todo o mérito pro Gai, e o Kisame merecia ter humilhado pelo menos algum ninja ali pra não sair com essa humilhação nas costas. Mas enfim, Gai humilhou o Kisame mais de uma vez. あなたとはこれで3度目ですが、まだこんなものを隠し持っていたとはね。動くなと言ったはずだ。 E por fim, galera, a humilhação que foi pra mim a mais injusta e a mais mal escrita, pode-se dizer, é certamente o Zetsu Negro humilhando o Madara Uchiha. Até porque, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, Madara sempre se mostrou um ninja imparável. Ele derrotou os Random da Aliança Shinobi, ele humilhou todos os 4 Kages, ele humilhou Naruto, ele humilhou o Sasuke, ele humilhou os Kages da antiga geração. Véi, ele pintou e bordou no campo de batalhas. Porém, um dos momentos mais chocantes de toda a Quarta Grande Guerra Ninja foi Madara, no auge do seu poder, simplesmente como Jinchuriki do
10 caudas, acreditando ser um dos ninjas mais poderosos de todo mundo, Shinobi foi simplesmente traído pelo seu companheiro de longa data. Pois, quando ele menos esperava, ele simplesmente foi traído pelo Zetsu Preto, que, com um golpe extremamente de covarde e pelas costas, Zetsu atravessou o corpo do Madara com apenas uma mão e revelou que ele nunca foi fechado com o Madara. A realidade mesmo é que ele estava ali só fazendo as vontades da Kaguya. E tendo em vista que Madara é de fato o maior vilão de toda a obra, esse foi um dos finais mais humilhantes possíveis, pois mostrou que mesmo a sua grandiosidade não passou de uma extrema manipulação de um personagem extremamente patife, que é o Zetsu Preto. Ou seja, o Madara derrotou todo mundo que bateu de frente contra ele, mas perdeu para um golpe pelas costas, onde ele tinha o modo 10 caudas e não tinha um sensoriamento bom o suficiente para prever aquele ataque. Assim, sendo derrotado da sua forma mais poderosa e trazendo Kaguya de volta ao campo de batalhas. 違うマダラ動かんマダラよお前もまた幻の夢の中にいたのだお前は俺の意志そのものなんだぞ俺の意志は E como menção honrosa, galera, uma luta que eu não queria muito trazer aqui não, mas vale citar que foi um tanto quanto humilhante, foi o Sasuke enfrentando pela primeira vez o time 7, composto pelo Sai, a Sakura e o Yamato. Até porque esse time vai até o esconderijo do Orochimaru atrás do Sasuke, onde o próprio Sai tinha como missão dada pelo Danzo matar o Sasuke Uchiha. Porém, o Sasuke ele mostrou todo o seu treinamento com o Orochimaru, mostrou que estava muito superior tanto ao Sai, quanto ao Yamato, quanto ao próprio Naruto, e simplesmente humilhou geral. Humilhou o Sasuke, humilhou o Naruto, entrando na mente do Naruto e conversando com o Kurama através de Genjutsu, e humilhou o Yamato de uma forma extremamente devastadora, mostrando ali a sua superioridade, onde teorias apontam que no fim dessa luta, Sasuke ainda iria mandar um Kirin, e só não mandou porque o Orochimaru fez com que ele parasse e fugisse do campo de batalhas. Sendo assim, nesse começo do Shippuden, Sasuke mostrou a sua superioridade e humilhou todo o seu antigo time, que inclusive estava reformulado. Mas eu gostaria de saber, pra você, tem mais algum outro ninja que perdeu de forma humilhante e não foi citado aqui nesse vídeo? Comenta aí, quem sabe a gente faça uma parte 2, então comenta aí. Não se esqueça também de comentar qual dessas lutas foi a que pra você teve o fim mais humilhante de todos. Pra mim, é difícil muito superar a Temari contra a Tenten, mano. A Temari apagou a história da Tenten, sem tirar que o Itachi também apagou a história da Kurenai. É muita humilhação, então comenta aí. Pô, o Kiba perder pra uma bufa? Pelo amor de Deus, comenta aí sua opinião e vamos fortalecer. E ó, outra coisa importante, galera, muita gente que assiste aqui o Radar não é inscrito, então confere aí se você já não é um inscrito, porque assim você vai fortalecer. Bora bater 1 milhão de inscritos, me ajuda aí, sem tirar que tem vídeo toda semana interessante. Então pra ficar por dentro, se você é fã de Naruto, se inscreva aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sem tirar que vale também você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, porque fortalece bastante, ok? Então comenta aí pra fortalecer, deixa o seu like e se inscreva e bora aqui de Radar Anime, porque aqui tem Naruto toda semana sem parar, valeu? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse conteúdo, até a próxima e fui!